zircônio, e sim um outro sensor. O maior dano que pode acontecer em um sensor, já que ele é poroso e tem essa cerâmica tendo que passar o oxigênio por dentro dela, atravessando-a, são as contaminações. A mais conhecida é a contaminação por mistura rica. Uma falha de ignição, uma bobina com problemas, uma vela, ou mesmo um veículo fora de ponto, o que o combustível chegue à câmara de combustão e não queime totalmente. Então ele vai provocar um resíduo, esse resíduo que é o carbono, que vai se depositar não só na parte externa do sensor, mas também na cerâmica. E na cerâmica é o problema. Na cerâmica ele vai impregnar e não vai deixar que passe as moléculas do oxigênio. Aí acontece um fenômeno, o fenômeno da eletrônica. Não passando oxigênio, ou passando pouco oxigênio, o sistema vai reagir. E na maioria das vezes o veículo começa a perder potência. E ao perder potência, o dono do veículo começa a querer acelerar mais. E aí você tem, com perda de potência, gasto desnecessário de combustível. Então, a carbonização, que é esse tipo de carbonização que você vê na vela e vê agora também no sensor, por mistura rica, é o maior problema que temos hoje. Existem outras contaminações, não muito frequentes, mas, por exemplo, por óleo no sistema. A gente sabe que o veículo tem uma queima de óleo natural, até para poder trabalhar. Essa queima, em alguns países, é aceitável de até 1 litro. Baixar o óleo, o nível de óleo de 1 litro a cada 1.000 ou 1.500 quilômetros, depende do país. E esse sensor, o sensor lambda, aguenta esse tipo de contaminação. O que ele não aguenta é contaminação muito grosseira de óleo. Aquele carro que está queimando óleo em excesso, esse óleo vai parar também na cerâmica e vai impregnar a cerâmica, não passando oxigênio por ela. Uma contaminação que acabou nos surpreendendo também, que é às vezes frequente, é a migração do líquido de arrefecimento para a ponta do sensor. Aquele carro que tem um problema de juntas, por exemplo, junta de cabeçote, e aí é fácil de perceber, porque a ponta fica amarronzada, ela fica como se estivesse enferrujada pelo líquido de arrefecimento. Como prometido, está aqui, existe um sensor, foi criado nos anos 80, ele não utiliza zircônia, é um sensor de titânio. O funcionamento dele é por variação de resistência em relação à quantidade de ar e combustível. Ele varia de 5 a 1 volt. Tá? Em uma mistura pobre, por exemplo, ele pode gerar 20 kΩ, uma alta resistência, e uma mistura rica, 1 kΩ, uma baixa resistência. A resistência de aquecimento interna, ele tem também um aquecimento interno, é de 7 a 10 ohms. E a alimentação do sensor é a mesma do aquecedor. A característica desse sensor, em alguns, não são em todos, é que a rosca é de 12 milímetros e ele às vezes vem fixado numa flange a ser fixada no tubo de escape. Em alguns sensores, um dos fios ou a capa externa, o chicote, é vermelho. E os veículos, não existe nenhum veículo nacional com esse sistema, mas veículos como a linha Jeep, Honda, algumas BMW da série 5, Range Rover, foram adotados esse tipo de sensor. Isso não é uma regra absoluta. Eu encontrei em uma BMW série 5, do ano 96, um sensor com a rosca exatamente igual a rosca de 18 milímetros, e o sensor tinha as características como se fosse um sensor de zircônia, mas não um sensor de titânio. Bom, Alfredo, perguntas, já nessa nossa primeira fase. Bom, tem bastante perguntas aqui, já estou ficando até perdido aqui no computador, ainda bem. Muito obrigado pelas perguntas que vocês estão mandando. Eu tenho aqui uma pergunta, Rogério. Sim. Do pessoal lá da Minas Peças, Januária, Minas Gerais. Eu posso usar uma sonda Flex Universal, uma sonda Universal no Fiat Uno Flex? Eu já respondi por e-mail aqui que depende do carro. Se o carro tiver uma convencional, certo? Sim. Posso usar convencional universal, dependendo se eu fizer a emenda direitinho, conforme o Rogério falou. Se esse carro tiver uma planar, aí eu vou procurar usar uma universal planar.
Tá? Então, posso usar, não é quer dizer flex, muda tudo. Não, depende da lâmina que ele está usando. Se é uma lâmina convencional, universal convencional. Se for planar, ele vai usar um universal planar, apesar de não ter ainda universal planar nossa no mercado, tá bom? Então, vale aí essa receita. O flex aí gera muita dúvida, quando é flex, quando que tipo de lâmina, e o Rogério vai falar sobre isso já já. Tá fala um pouco de planar depois. Outra pergunta aqui bacana fala o seguinte, deixa eu achar a minha pergunta aqui. O pessoal da Pneumax, lá de Nanuq, em Minas Gerais, perguntou se... Peraí, cadê a pergunta aqui? Sim. Se a aproximação do catalisador ao motor... Aqui a coisa volta aqui. Opa, peraí. Se a aproximação do catalisador do motor é importante para o aquecimento da lâmpada, ou a lâmpada trabalharia mais rápida, né? Então, também vou falar sobre isso. Também vai falar, Rogério, prometo eu volto nesse assunto depois. Isso, né? O importante na lâmpada é o aquecimento, seja ela o autoaquecimento pela resistência, né? Ou a proximidade junto ao motor. O catalisador, sem dúvida, está lá para fazer uma outra função. Claro, se você tirar o catalisador, como um amigo comentou, você vai mudar o fluxo de gases no sistema. Então, além de alterar o fluxo de gases, vai estar poluindo. Então, o fato de estar próximo ao catalisador não interfere. O importante é o aquecimento da lâmpada. Ou pelo motor, se lâmpada de um fio ou 2 fios, ou pela própria lâmpada, pelo aquecedor. Tá bom? Bom, uma bacana aqui, que essa aqui, Rogério, é especial. Tem como limpar uma sonda contaminada ou não? Depende. A limpeza externa, da capa externa, você pode fazer com um pano seco. Agora você não vai conseguir ter grandes êxitos para tentar limpar a parte de cerâmica. A única causa ou o único efeito que a gente sabe que se consegue limpar é quando você tem contaminação por combustível, por exemplo, mistura rica. Aí você faria o seguinte, é uma sugestão, você resolve o problema primeiro, que está gerando essa mistura rica. Uma vez resolvido, faça a limpeza externa com pano seco. Se possível, pegue até um palito desses de palitar o dente, limpe os furinhos, tire os furinhos, faça com que os furinhos deixem penetrar o oxigênio e reinstale esse sensor. Ele vai estar com a cerâmica impregnada de carbono, de combustível, não queimado. Mas se você deixar esse veículo funcionando a cerca de aproximadamente 2.000 RPMs por cerca de 10 minutos, mesmo ignorando o valor que ele possa estar gerando, valores errôneos ou não, existe uma grande possibilidade desse carbono sair da cerâmica e é um processo quase que autolimpante, ela voltar a reagir. Se ela voltar a reagir, você pode acreditar que conseguiu uma limpeza. Agora, se não reagir, é que a contaminação não era somente por combustível, era uma contaminação por outro elemento, como, por exemplo, por óleo ou por um elemento químico do líquido de arrefecimento. A outra pergunta aqui, do nosso amigo lá da série de peças de Caraguá lá. Qual a previsão da MTE lançar no mercado a sonda planar? Né? Planar? Então, basicamente, Rogério, por favor, responda aí. Eu vou, daqui a pouco, assim que terminar as perguntas, eu vou começar a explicar o que é um sensor planar e vocês vão ver como vão encontrar esse sensor no mercado. Mas só para reforçar, a lâmina planar já está desde a Automec agora, em abril, que nós lançamos efetivamente a planar no mercado. Outra pergunta aqui. Como o Ricardo, lá de Lucas Pneus, Juazeiro, Rogério. Ricardo, estive lá perguntando, como testar o funcionamento da sonda com o multímetro diretamente no veículo? O que você pode testar, primeiro, com o conector desligado do sensor lambda, é testar o valor de resistência de aquecimento, para saber se o aquecedor, isso no caso de sensores com aquecedor, se ele está íntegro, se ele não está partido dentro do sistema. E com o sistema funcionando, ou seja, plugado, conectado ao sensor lambda, depois de aquecido durante bastante tempo, pelo menos uns 5 a 10 minutos, para garantir que a temperatura de harmonização dos metais e dos lubrificantes esteja coerente, você pode, com o multímetro, colocando na escala de milivolts, sentir em paralelo
o sinal que estiver indo para o computador.